Irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Nessa manhã nós celebramos a Páscoa cristã, que resume-se na ressurreição de Cristo Jesus. É o momento em que celebramos a nossa total libertação. Mas durante toda a semana que já passou, ontem foi sábado, nós podemos relembrar a dor, a caminhada de Cristo, a vida e a vitória dele. E hoje pela manhã nós temos essa oportunidade de celebrar. Como não estamos nos reunindo nesse período, o mais comum é a gente fazer os cultos, acontecer a ceia, mas nós continuaremos a celebrar o nome do Senhor Jesus, utilizando os textos bíblicos, as narrativas e a exposição da palavra do Senhor, e também louvando por meio de cânticos e hinos. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 12, oraremos e depois nós cantaremos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Lucas, capítulo 24, a narrativa da ressurreição. Nós vamos ler somente os 12 primeiros versos. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Quando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para a sua casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, muito obrigado, porque nesta manhã nós temos a oportunidade de trazer, ó Deus, a nossa lembrança, mas num dia, ó Deus, especial, que é o domingo, o primeiro dia da semana, também, ó Deus, revivermos a ressurreição de Cristo Jesus. Muitos, ó Deus, nas mesmas experiências dos discípulos, que muitos creram, alguns receberam imediatamente, outros ficaram profundamente confusos, demoraram para crer, mas todos demonstraram crer na narrativa, primeiramente o Deus de Maria e as mulheres, depois a narrativa de Pedro, da sua experiência. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, tira de nós qualquer dúvida, ó Deus, quanto às narrativas históricas, ó Deus, sobre a ressurreição de Cristo Jesus, mas que nenhum de nós, ó Deus, possa faltar a experiência pessoal, ó Deus, de crer que Cristo Jesus ressuscitou. Cremos na narrativa, ó Deus, inspirada das Escrituras, mas também, ó Deus, na experiência da obra do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, pois se Cristo não ressuscitou, se torna vã a nossa fé. Há esperança no nosso coração. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor, pois Cristo Jesus ressuscitou. Em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor.
Irmãos, o amor que nós perguntamos e cantamos aqui é o amor de Cristo Jesus, o amor que demonstrou pelos seus, um amor que sofre. Assim resume-se o Evangelho em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus é representado nos elementos da ceia como dor e sofrimento. O pão partido, o cálice vertido, todos esses dois símbolos trazem sofrimento e dor de Cristo Jesus. Então Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido na cruz, feito assim então a reaproximação quando nós éramos ainda pecadores. Os cristãos do primeiro século, eles andavam e cumprimentavam uns aos outros. Alguém que se aproximava dizia: Cristo ressuscitou, e o outro dizia: sim, verdadeiramente Cristo ressuscitou, e eles diziam juntos: aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Então que nas manhãs e nos dias de Páscoa cristã, que nós possamos lembrar disso. É muito comum nós desejarmos Feliz Páscoa, algumas pessoas perguntam o que significa isso. É a mesma coisa de dizer bom dia, Feliz Páscoa é que você aproveite esse momento e que a mensagem ou o que está sendo celebrado no dia seja útil para você. Quando você encontra alguém na rua e diz bom dia, você está desejando que essa pessoa tenha um bom aproveitamento do dia e que o dia seja um dia agradável. Quando nós desejamos alguém e falamos sobre Feliz Páscoa, é que a gente saiba aproveitar verdadeiramente o que é Páscoa na nossa vida e na nossa história. Embora os cristãos do primeiro século, eles cumprimentavam as pessoas mais com Shalom. E agora, para confirmar aquilo que eles haviam experimentado, eles falavam do aleluia. Aleluia, Cristo ressuscitou. E o outro respondia: sim, verdadeiramente Cristo ressuscitou. E eles estavam querendo afirmar que a ressurreição é um fato. Sexta-feira nós conversamos um pouco sobre a ressurreição de Jesus, a crucificação de Jesus, mas no aspecto do que ele disse às pessoas que estavam ali em uma comunicação com Deus Pai. E aí nós encontramos essas palavras que trazem profundos ensinamentos para a nossa vida na hora da morte, e a palavra que talvez caia com maior intensidade para nós é o tetelestai, ou está pago, Cristo cumpriu tudo aquilo que deveria, até aquele momento. Então Cristo ainda teria que passar por outros processos, e hoje pela manhã, no primeiro dia da semana, é relembrado a ressurreição, que é mais um evento do Cristo glorioso. Então a salvação de Deus não começou na hora em que Jesus nasceu, ela é desde o Éden. Então quando Cristo foi profetizado, então Jesus vem sendo objeto de redenção desde o Éden, e agora nós estamos no ápice desse processo redentivo. Hoje pela manhã a ressurreição, 40 dias depois vem a ascensão de Cristo Jesus, que vai culminar no efetivo assumir de Cristo da sua autoridade. Então hoje pela manhã nós vamos pensar um pouquinho sobre o Cristo ressurreto, a primícia dos que dormem. Cristo Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 20, para a gente recordar essas realidades e essas verdades, que possa entrar no nosso coração e a gente firmar a fé, crendo que verdadeiramente Cristo Jesus ressuscitou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 20, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos,
se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela manhã e pela palavra do Senhor. Que ela nos instrua, Deus, e que haja, ó Deus, o mover do Espírito do Senhor, para que sejamos, ó Deus, convencidos dessa verdade e a possamos viver, ó Deus, dia após dia na nossa caminhada. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, renova a nossa esperança e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 15 é o maior capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, e um capítulo doutrinário que parece um pouco sair fora daquele todo aspecto, de dons que Paulo teve que tratar do comportamento do pessoal, mas ele vai tratar no capítulo 15 e depois no capítulo 16, encerrando então toda a sua pregação e todo o seu ensino para os crentes ali na igreja de Corinto sobre a ressurreição. Então a ressurreição, ela foi desde o início atacada. Então os poderosos, os religiosos, as autoridades, eles fizeram de tudo para que as pessoas não acreditassem na ressurreição, entendendo que se eles conseguissem fazer com que essa mensagem chegasse a outras pessoas, então era uma mensagem de milagre, de um ato de extremo vigor e poder. E agora declarar às pessoas que Cristo Jesus ressuscitou seria um problema dentro do reino. E eles então pagaram até os soldados para mentirem sobre essa realidade. O cristianismo, ele é atacado primeiro no nascimento virginal de Cristo Jesus, da concepção sem pecado. Então, se você começa a atacar o cristianismo, você tem que atacar o Natal. Você tem que fazer com que o Natal não seja verdadeiro. E depois você precisa atacar a morte de Jesus, o aspecto da ressurreição. Dizer e narrar que Cristo Jesus morreu, a maioria desses pensadores acreditam e eles não vão ter dificuldade. O que eles encontram dificuldade é acreditar que Cristo Jesus ressuscitou. E não é só fora da igreja,
não são pessoas que não creem em Deus. Dentro do movimento cristão existe um grupo que declara que Cristo Jesus não ressuscitou, tanto que eles fazem uma distinção entre dois Jesus, entre dois Cristos. Eles falam sobre o Jesus histórico, e aí há evidências de que Jesus viveu, de que houve um tribunal e que ele morreu. Isso no meio cristão. Mas existe um grupo que eles não dão continuidade, dizendo que Jesus ressuscitou. Qual é a explicação deles? Que Jesus ele está virtualmente ressuscitado, ou seja, ele não ressuscitou verdadeiramente, mas ele ressuscitou no coração dos discípulos e ressuscita até o dia de hoje por meio da pregação. Então Cristo que nasce. Então quando eles negam que Cristo verdadeiramente ressuscitou, ou seja, como diz João, que Cristo Jesus veio em carne e osso e ressuscitou em carne e osso, eles estão negando também que um dia Cristo Jesus voltará. Então na ideia deles, Jesus nunca voltará. Jesus faz parte do tempo, ou seja, uma geração acreditou que Jesus volta, aí Jesus não volta, a outra geração acredita, e nós já temos então 2000 anos, né? Isso era um problema daquela época, não é um problema somente dos nossos dias. Pedro vai falar assim: vocês acham que Deus vai enganar vocês? Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Então já era um problema daquela época, e eles precisavam então fazer com que as pessoas acreditassem verdadeiramente que Cristo Jesus ressuscitou. Por isso, né, a carta, ou o capítulo 20, ele fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, para você não acreditar que Jesus não ressuscitou, você tem que tomar o texto bíblico como algo que não é inspirado e que ele é falacioso, que existe uma mentira. Tanto é que alguns vão dizer que o cristianismo só conseguiu sobreviver por causa de uma mentira que os apóstolos contaram. Qual é a mentira? É de que Cristo havia ressuscitado. Enquanto que o apóstolo Paulo, o maior defensor e propagador do evangelho, ele declara, de fato, ele diz: a mensagem que eu trouxe para vocês. Vamos ver aqui, irmãos, na narrativa do apóstolo Paulo, a importância, as evidências e os efeitos da ressurreição. Então a importância, o apóstolo Paulo mostra aqui nos primeiros versos, né? No verso 1 e 2, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele sai para pregar o evangelho, ele tem duas mensagens na cabeça dele, que na verdade é uma mensagem só. Ele diz: Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou dos mortos. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Quando ele faz as pessoas conhecerem Jesus, ele fala desses dois aspectos. Onde é que ele resume isso para nós? Quando nós lemos Atos 17. Atos 17 mostra o apóstolo Paulo dizendo assim: eu quero ensinar a vocês uma nova doutrina, ou seja, o meu evangelho, a mensagem que eu tenho. E aí então ele vai contando o poder, a autoridade de Deus, quem é Deus, e todo mundo concordando. Não concordando. Isso mesmo, Deus é o Criador de todas as coisas, como vocês dizem, nele nos movemos e existimos. E aí então todos que estavam lá estavam entendendo que Deus, existe um Deus que é o Criador de todas as coisas, e eles estavam ouvindo atentamente. Só que aí o apóstolo Paulo ele diz assim: e como é que esse Deus comunica conosco? Ele diz assim: esse Deus comunica conosco por meio de Jesus encarnado, homem 100% humano. Isso aí já trouxe para eles um aspecto assim: quem é esse? Então, naquele tempo, nenhum ser humano podia representar Deus, ou seja, não existia a ideia de encarnação. Deus ou o ser divino jamais se tornaria humano. Então isso já causou neles um impacto. Ele diz que Deus
vai julgar a todos através desse homem. Ou seja, Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus aqui na terra. Por isso, irmãos, nós não temos incentivo nenhum, hora nenhuma, de que a gente possa ignorar quem é Jesus e preferir ver a Deus. De vez em quando algumas pessoas, eu queria tanto ver Deus, o único modo de eu me comunicar, de eu falar com Deus, entender o juízo de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, é por meio de Cristo Jesus, e é homem. E aí ele está falando assim, então um varão que foi aprovado por Deus, ele operou, e agora crendo nele nós podemos receber livramento do juízo divino. Até aí eles aceitaram. Quando ele entrou com essa história, ele disse, e esse homem morreu e ressuscitou. A turma parou. Peraí, estava indo bem, você estava apresentando para a gente, nós que somos, politeístas, ou seja, acreditamos em mais de um Deus ou diversos deuses, a história estava indo linda, porque nós temos ali um altar a esse Deus desconhecido, ótimo, é mais um Deus, nós aceitamos. Mas agora você vem dizer para nós que esse Deus se encarnou e ele vai nos julgar por meio de um homem, e a mensagem desse homem, e esse homem morreu, e agora você está falando que esse homem ressuscitou. No outro dia a gente conversa sobre isso. Eles cortaram na hora. É por quê? Porque essa mensagem é horrorosa. E às vezes, irmãos, não é só fora da igreja, não. Essa mensagem é estranha dentro da igreja, pois algumas pessoas não conseguem conceber que o único caminho para ser salvo é por meio de Cristo Jesus. E alguém pergunta, e quem não ouviu, quem não viu, quem não sabe sobre Cristo Jesus? Aí o negócio fica mais complicado. Mas vamos imaginar que ela viva na nossa cultura, na nossa sociedade, mas não crê em Cristo Jesus. Eles não têm salvação. Aí disse, então o único modo de ser salvo é por meio de Cristo Jesus? Sim, e ele operou tudo isso. E essa era a mensagem que o apóstolo Paulo tinha falado para essas pessoas. Acreditem, na hora que o apóstolo Paulo falou sobre Jesus morto e o Jesus ressuscitado, aí uma turma, 3 grupos. Uma turma diz, ouviremos isso em outro momento. É muita informação para a nossa cabeça, eu não quero. Uma outra turma estava zombando, eles foram absurdos. Alguém morreu, ressuscitou. Vocês vêm com lorota, isso é balela, não acredita nessa história não. No meio da igreja, irmãos, tem esses, mas existem aqueles, pelo menos 2 nomes aparecem, Você tem o nome de Dionísio e Dâmaris, que dá aqui na nossa língua, Damares. Eles receberam a Cristo. Ou seja, as pessoas vão acreditar em Cristo Jesus contra a sua própria intelectualidade somente a hora em que o Evangelho for pregado verdadeiramente. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, eu vou lembrar um negócio a vocês. A mensagem que eu preguei, se vocês aceitarem ela em parte, a sua fé é inútil. Vocês têm que acreditar em tudo que eu preguei, do jeitinho que eu preguei, nem a mais e nem a menos. Se alguém tirar alguma coisa, é anátema. E se alguém colocar alguma coisa, também é anátema. Mas vocês precisam acreditar naquilo que eu preguei, como eu preguei, com o conteúdo que eu preguei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha como ele diz, irmãos, venham lembrar-nos o Evangelho. A palavra aqui, irmãos, Evangelho é mensagem, boa nova, boa notícia. Por isso que você vê nos jornais news, é a ideia de notícia. Então a mensagem que eu tenho para trazer a vocês é essa: que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, não abandone. Verso 2: por ele também sois salvos. Ou seja, é essa mensagem que vai salvar vocês. O que Paulo está dizendo? Que o Evangelho é poder de Deus para salvar o pecador. E ele continua dizendo da importância dessa mensagem que receberam. Qual é a mensagem? Faz parte da mensagem a ressurreição. A mensagem não é só a ressurreição, mas faz parte. Então, se você aceitar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, mas não ser importante que ele ressuscitou, ou seja, sua fé é inútil. Ela não tem sentido, porque você está acreditando na parte que você deseja e não na informação que Cristo Jesus deu ao apóstolo Paulo. Aí ele diz:
por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Então, irmãos, aqui é do jeitinho que eu anunciei, não é do jeitinho que o pessoal está fazendo aí não. E o apóstolo Paulo tinha inimigos da fé. Era muita gente que estava pregando mensagem totalmente diversa do que o apóstolo Paulo pregou. Ele diz: a menos que tenhais crido em vão. Existem duas expressões aqui. Primeiro, que o apóstolo Paulo pregou algo inútil, a menos que tenhais crido em vão. Então, o que eu preguei é inútil. Ele disse: não, eu não preguei algo inútil, eu preguei algo verdadeiro. Ou ele transfere a responsabilidade para as pessoas, a menos que depois de eu ter ensinado tudo, vocês escolheram crer em uma parte, mas escolheram não crer em outra parte. Ele disse: a sua fé é em vão. Ou seja, não há poder salvador se você não acreditar nisso tudo. Por isso, irmãos, desde o segundo século, aí a gente conta do segundo até o quarto século, né? Porque a gente tem algumas variantes sobre isso, né? O modo de você conhecer um cristão desde o segundo século está baseado nesse texto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. É conhecido como credo apostólico, mas é muito claro de entender que nenhum apóstolo escreveu esse credo, mas que todo o ensino que há nesse credo é baseado naquilo que os apóstolos ensinaram. E você pega justamente o resumo do que o Paulo ensinou, é justamente o que nós temos aqui. Então, desde o segundo século até o dia de hoje, esse credo resume a nossa fé. Tem um ponto aqui que é sobre se Jesus foi ao inferno, a mansão dos mortos, que sempre se discute isso, onde Jesus estava depois da sua crucificação, até agora, por onde ele passou. Então você tem um texto em Pedro que fala que Cristo Jesus foi, ao Hades, ao inferno, e pregou lá, aos espíritos cativos, mas nós entendemos que esse texto não está falando sobre esse dia, mas ele está falando que assim como o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito foi o que pregou aos cativos que estavam lá em Noé. O mesmo Espírito que fez Cristo Jesus ressuscitar, o mesmo Espírito que trouxe a mensagem em Jesus, é o mesmo Espírito que estava lá nos dias de Noé, pregando aqueles espíritos cativeiros, ou seja, pessoas cativas. E não que Cristo Jesus foi lá no inferno e fez um sermão, como alguns querem, e ele expôs a sua vitória. Ele não tinha ressuscitado ainda. Como é que ele poderia expor a sua vitória? E se ele interromper essa história ali, ele não ressuscitou, então não vale nada. Cristo Jesus ter morrido na cruz sem ressuscitar e sem ascender aos céus, não tem evangelho. Ele encerrou, ele perdeu o sentido, porque senão, na morte, Cristo Jesus ali estando, acabou. Então Cristo Jesus morrer na cruz por nós é parte de um grande evento. Se Cristo Jesus tivesse encerrado toda a trajetória dele na cruz, ele teria perdido. A cruz não foi vitória de Jesus, a cruz foi a derrota de Jesus. Vitória para nós, mas Jesus perdeu na cruz. Ele sofre na cruz, ele é vingado na cruz. A cruz é instrumento de justiça, de vergonha, e não instrumento de vitória. A cruz, quando nós olhamos, chamamos de cruz vazia, aí nós estamos expressando o quê? Que nós saímos da morte e vimos o quê? A ressurreição.
Cristo Jesus, que estava lá pendurado no madeiro, ele é sepultado, ele é ressuscitado no terceiro dia e agora ele está sentado. Então a imagem que nós temos de Jesus não é nem a melhor ideia, a cruz vazia. Nós utilizamos como um símbolo maior, assim como o apóstolo Paulo diz. Ele diz: é loucura para uns, é vergonha para outros, mas para nós é glória, é honra. Não, presta atenção, não porque Jesus venceu, mas porque Jesus morreu. Símbolo de morte, morte é símbolo de derrota. Você está se entregando, mas a quem ele se entrega? Entrega ao Pai. O que ele sofre? Ele sofre pelos nossos pecados. Mas agora, para mostrar que Deus não o rejeitou, Deus faz o quê? O ressuscita, para provar o quê? Que ele não ficou na cruz. Se Jesus tivesse morrido e ficado na cruz e não ressuscitado, não adiantaria. Por isso, então, não há de crer ou determinar que Cristo Jesus tenha ido ao inferno antes de ressuscitar, porque ele não tinha terminado o processo. Ele precisava ressuscitar. Então ele só pode esbanjar poder e autoridade na ascensão. Por isso que quando ele se despede dos seus discípulos e tudo, numa conversa ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É nesse momento em que ele mostra o poder dele. É nesse momento em que ele mostra a autoridade dele. É nesse momento em que ele compreende, faz ser compreendido como ter autoridade. E não agora, eu morri na cruz, estou aqui, igual vocês, estou morto também. Ele tinha que ressuscitar. Jesus só seria justificado se ele passasse pela ressurreição. Por isso é inviável acreditarmos que Jesus tenha ido no inferno. Para poder colocar aí um ponto a mais, né? Que inferno é esse? Se ele vai ser inaugurado quando no juízo Cristo Jesus mandar primeiro o diabo e os seus anjos. Nem o diabo está lá ainda, irmãos. Por isso é inadmissível essa visita de Jesus ao inferno. Talvez que alguns teólogos compreendam que o maior inferno que Jesus experimentou foi a encarnação. Esse já é o inferno de Jesus. Ele deixa o céu e vem provar o quê? As migalhas da terra. Ele se esvaziou. Esse é um tipo de inferno, esse é um tipo de sofrimento, esse é um tipo de dor. E alguns teólogos optam claramente sobre a descida de Cristo Jesus, não ao inferno, mas Cristo Jesus, ele desceu à mansão dos mortos, ou seja, ele morreu e foi sepultado. Ele provou as dores do inferno, da morte, ou seja, do túmulo. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus venceu a morte. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão resisti-la. Ou seja, o que Jesus venceu? Jesus venceu o túmulo, irmãos. Assim como Jesus venceu o túmulo, a igreja também vence. Ou seja, o túmulo não destrói a igreja. Não é um inferno, não. É o diabo que faz isso. O diabo e seus anjos. E aí, irmãos, para terminar, o inferno não é um ambiente de prosperidade da maldade do diabo. O inferno, ele não tem as suas armas voltadas contra nós, e nem tampouco o inferno tem as suas armas, municiadas pelo diabo. Não, o inferno é um local de condenação. O inferno, irmãos, não se parece com os presídios do nosso país, onde quem está lá dentro governa aqui fora. Não existe isso. Quem governa o inferno é Jesus. Então o inferno é ambiente de punição e não ambiente de levante contra o reino de Deus, e nada disso. Descansa sua alma. Por isso, a única possibilidade é mansão dos mortos, é túmulo, é sepultura. Jesus venceu a sepultura. O que nós fazemos, irmão? Qual é a maior mensagem que nós temos? Nós também ressuscitaremos, nós também venceremos. Se Cristo Jesus morreu,
foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou, nós também passaremos o quê? As portas da mansão dos mortos, a porta do túmulo não prevalecerá contra a igreja. A igreja prosseguirá até o dia da ressurreição. Irmãos, o verso 3, ele diz assim: qual é o conteúdo da mensagem? Ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que o apóstolo está dizendo? Ele disse: não é coisa da minha cabeça. Paulo chama de o meu evangelho. Ele fala o meu evangelho, por quê? Porque não tem nada a ver com o evangelho desses falsos mestres e apóstolos aí. O deles é falso, o meu não é. Por quê? Porque o que eu estou pregando, a mensagem que eu estou pregando é a de Jesus, é o verdadeiro evangelho. Então por isso eu entrego para vocês. E o apóstolo Paulo, ele utiliza o tempo todo essa expressão: o que recebi do Senhor eu vos entreguei. O que recebi do Senhor eu vos entreguei. O apóstolo Paulo ficou 3 anos reexaminando as Escrituras para que ele pudesse começar a pregar. Verso 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso quer dizer o quê? Se eu procurar na Bíblia do Antigo Testamento, eu encontro o quê? Afirmações de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Qual é o texto mais provável estar sendo citado por Cristo Jesus? Isaías 53. Cristo levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. É Ele quem faz com que os nossos pecados sejam perdoados. A morte de Cristo, a morte de Cristo Jesus. E ele continua, segundo as Escrituras, verso 4: e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. De novo, irmãos, o Antigo Testamento fala, por exemplo, no Salmo 16, sobre o Cristo que não seria contaminado. Ele diz: a tua alma não ficará na morte, nenhum dos teus ossos serão esmagados ou quebrados. Então a ressurreição era uma mensagem que já estava lá no Antigo Testamento, embora os saduceus não acreditassem, mas o corpo judeu da teologia judaica acreditavam na ressurreição. E é óbvio, olha a quantidade de pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento. Somente nas narrativas bíblicas nós encontramos ressurreições. E agora nós temos Cristo Jesus, o ápice das ressurreições. Alguns autores entendem que nunca houve na história mundial um período em que houvesse tanta ressurreição. E quando a gente escuta e lê os textos bíblicos, a gente vê a quantidade de pessoas que ressuscitaram, isso na narrativa. Vamos imaginar agora, irmãos, se a gente obedecesse o pensamento de João. João diz: tudo quanto Jesus fez, se fosse escrito, não caberia no mundo inteiro. Então não reduza as ressurreições em Cristo a somente essas narradas. As narradas vieram até nós para que a gente pudesse crer, mas existe um número muito maior. Mas agora tente imaginar e lembrar da quantidade, quando fala da crucificação de Cristo. Os túmulos tremeram, e as cidades receberam seus mortos de volta. Tente imaginar no dia da Páscoa, um judeu lá, daí a pouco aparece um defuntão voltando para casa. Agora tente imaginar, irmão, são pessoas que apodreceram, pessoas que experimentaram a morte, elas voltaram em vida. E aí Cristo Jesus diz: vocês não acreditam em ressurreição? Paulo está dizendo: vocês têm que acreditar. E a mensagem é essa. A mensagem, ela tem uma linha condutora. É ela: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, falou da crucificação, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras.
Alguns autores entendem que ele colocou, por que ele precisou colocar que foi sepultado? Só ter morrido e ressuscitado não é suficiente? Não, ele está dizendo que houve um ato de inspeção, tá, irmãos? Do mesmo modo, né, que acontece nos dias de hoje, a pessoa que morre, você tem que fazer um registro, identificação, saber a causa da morte, porque assim, aquilo lá era uma bagunça. Não, registro de quem viveu, a família que era, onde ele seria, o local em que... Tanto é que os soldados são enviados para lá, porque era num local chique, nobre, José de Arimateia, de lá. Então existia também registro. Aí ele dizendo, ele morreu, ele foi sepultado, ele teve velório, as pessoas foram lá e prepararam o corpo dele em parte, colocaram no túmulo, e no outro domingo tinha endereço, tinha local próprio, tinha preparação. Então por isso a afirmativa aqui de que ele foi sepultado nem necessitaria, mas Paulo está usando o que? Conhecimento histórico, conhecimento do direito, da prática que acontecia naqueles dias. Ele foi sepultado. Alguém poderia dizer, não, ele morreu na cruz e ressuscitou. Por isso no credo vai aparecer, ele foi morto, ele foi sepultado e ele ressuscitou no terceiro dia. Falar do túmulo é importante, pois Cristo Jesus fala que no terceiro dia ele ressuscitaria. Verso de número 5, verso 4, né, terminei aqui. Do verso 5 para frente, irmãos, até o verso de número 11, o apóstolo Paulo ele vai trazer testemunhos de pessoas que viram Cristo ressuscitado. Por quê? Crucificado e sepultado era tranquilo, mas agora o ressuscitado, olha o que ele diz. Primeiro, ele aparece a Cefas e depois aos 12. Quem é Cefas? É Pedro. Então ele aparece a Pedro. Quando a gente lê os textos bíblicos, a gente percebe que quem recebe a notícia é Maria. Primeiro Maria. Maria leva a mensagem a Cefas. Pedro, ele duvida, ele vai espantado. Ele disse, o quê? Mas a conversa toda, lembra que Pedro foi o homem que disse assim, que é isso, Senhor Jesus? Filho, começando esse negócio de morrer. Aí disse, mas eu vou ressuscitar. Não, essa mensagem ia estar por fora. Agora Pedro, quando recebe a mensagem, ele duvida. Tanto que ele sai para ir conferir. Então, irmãos, Pedro não é muito diferente de Tomé não, tá? Ele faz a mesma coisa, eu tenho que ver para crer. Até que ele recebe a mensagem, até que ele fala. Ele, para Maria, ele diz, não me toque, não me impeça, eu preciso resolver essas coisas todas, né? Eu preciso me preparar, o meu corpo, né? Eu tenho ainda uma missão. E com Pedro manda a informação. Maria vai levar essa informação. Agora a gente sabe então que não foi só Pedro. Mas por que Pedro é citado? Gente, é muito claro. Pedro, ele é o líder do colégio apostólico. Então ele pegou a pessoa mais ideal e de credibilidade, né? Com a participação das mulheres aqui, existem duas nuances. Existe de Jesus a valorização. Mas, irmãos, quem é que preparava corpos? Eram as mulheres. Então, por isso elas iam, por isso elas estavam lá. Esses serviços eram feitos por mulheres. Pastor, continua sendo, e é verdade. A gente vê uma mesa arrumada, um velório arrumado, você vai lá, e aí as mulheres estão preocupadas com as questões, elas iam fazer. Segundo aspecto, elas eram mulheres que serviam, então elas estavam prontas para isso. E você observa que na narrativa, os homens dispersaram, mas as mulheres continuavam seguindo Jesus de longe. Pastor, está vendo? Então as mulheres têm mais fé do que os homens. Não é isso, elas não corriam risco de vida ou de morrer. Então elas podiam transitar, elas não eram risco para o governo, elas não poderiam causar motim, elas não tinham isso. Então é nesse sentido, por isso a narrativa mostra as mulheres transitando, a mãe de Jesus chorando aos pés dele, e o único que aparece lá é João. E depois ele a retira, os outros ficavam olhando de longe, esgueirando, meio que tipo, você é amigo dele. A primeira vez que apareceu ele disse, não, só não, foi Pedro. Então por isso as mulheres, por fim, as mulheres, e agora você vai ver, Pedro faz isso. Pedro não acreditou no relato das mulheres.
O motivo pelo qual? Simples, pela cultura, pelo que acontecia. Pastor, mas é sério, irmãos, texto bíblico, a testemunha feminina não tinha o mesmo peso. Por isso então, de Maria vai a Pedro, mas foi dada a Maria para mostrar que Maria é importante, que as mulheres, não foi dado, foi uma narrativa daquilo que acontecia costumeiramente. Chamaram então Pedro para dar validade a todo aquele testemunho, e agora Pedro começa então a proclamar. Mas lembre-se, as mulheres nunca abandonaram o posto, elas sempre estiveram lá, tanto que no dia do cenáculo, na reunião da descida do Espírito Santo, estava lá quem? Maria, mãe de Jesus, as mulheres e os discípulos. Continua normal. Então a narrativa não é para dar ideia de que ou mulher é desvalorizada ou mulher é valorizada, é uma narrativa daquilo que estava acontecendo naturalmente. E aí nós encontramos a mensagem primeiro para Cefas, como diz aqui o apóstolo Paulo. Segundo, o texto continua dizendo assim: depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, ele diz: se você não quiser acreditar em Pedro, Pedro estava vivo ainda, tá, irmão? Então tem 500 pessoas, vocês podem ir lá, é fato. Vai em Jerusalém, pergunta quem é que viu Jesus ressuscitado. Eu vi. Ah, pastor, mas isso não vale. Gente, como é que se faz história? Como é que se faz investigação? É por meio de testemunho aí. É assim que se faz, velho. A polícia vai investigar, se quer um historiador, você vai procurar fatos, registros, nomes, famílias, e aí então você começa a dizer: ó, eu acredito nesse aqui eu não acredito, esse aqui está contraditório. Mas a gente vê que a narrativa bíblica, ela coincide. Mais um, ele coloca aqui, né, verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, né? Então, ele inicia dizendo que os 12 viram, mas depois ele fala de Tiago. Quem é Tiago aqui? Tiago aqui não é o apóstolo que foi decapitado, tá? Aqui ele está falando de Tiago, irmão de Jesus. E lembre-se que a família de Jesus, exceto Maria, não tinha muita simpatia pelos feitos de Jesus, não. Eles encontraram grande dificuldade. Nós não temos uma narrativa de a partir de que hora a família o acolheu 100%, mas nós temos um episódio em que a turma acha que o menino está lunático, esse está doido, não está bom, a família dele está aí, tem uns negócios, mas eles não acreditaram nisso. Mas agora nós temos aqui a narrativa de Tiago, e esse Tiago é irmão de Jesus. 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, né? Parece que o apóstolo Paulo, ele tem a intenção de fazer assim: ele foi visto pelos 12, e depois ele foi visto pelos apóstolos, e depois de ter sido visto pelos apóstolos, foi visto por mim. Alguns estudiosos entendem o seguinte, que a narrativa de Paulo, ela tem propósito apologético sobre Cristo e do ministério dele. Então o que ele diz? Ele diz assim, ó, em primeira instância, quando Cristo Jesus ele encontra com quem? Com os 12. Quem são os 12? São os 12 discípulos escolhidos para caminhar com ele. Pastor, e Judas? Estava morto, ele ia mesmo. Nossa, agora como é que complica, né? Como é que viu 12 e Judas não estava nessa história? Foi morto, não. Judas não estava nessa história. E possivelmente Judas já estava morto. Então todos os estudiosos pegam o termo os 12 como emblemático, como sendo a maioria. É a mesma coisa de dizer bombril. Todo mundo sabe que nós estamos falando de palha de aço. E palha de aço não chama bombril. Então o termo os 12 permaneceu porque foi assim que começou o ministério de Cristo Jesus. Ele tinha muitos discípulos, mas quais foram os primeiros? Quem chegou primeiro? Então possivelmente o termo os 12 era um nome emblemático para definir os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Então se tivesse 7, eles chamariam os 12.
Se tivesse 11, ele também chamariam-se os 12. E aí você vai ver em Atos utilizar a mesma expressão, mas de novo, Judas não está lá. Mas o número é 12. Agora, por que o número precisava ser 12? Todas as profecias confirmavam isso. No Antigo Testamento você tinha as 12 tribos, os 12 anciãos. No Novo Testamento você vai ter os 12 apóstolos. Só que é o seguinte, no fim da caminhada de Cristo Jesus dá uma obrigação a esses discípulos. Daí então eles passam a ser conhecidos como agora, não somente discípulos que iniciaram uma caminhada com Jesus. Por isso que nós dizemos que os 12 tornaram-se apóstolos, que nem todo discípulo é apóstolo, nem todo discípulo de Cristo Jesus se tornou apóstolo. Mas então entenda que ele está falando do início do ministério de Jesus. Esses 12 viram, os primeiros, mas agora ele fala os apóstolos, ou seja, aqueles que foram comissionados, ou seja, aqueles que deveriam ter, aqueles que estavam incumbidos de pregar o Evangelho. E aí ele diz, e eu? Por que ele faz isso, irmãos? É simples, ele diz, eu não fiz parte dos 12. Enquanto Jesus estava vivo, eu nem sabia quem era ele. Enquanto Jesus vivia e ensinava, eu não participei de nada. Mas o dia em que Jesus morreu, e eles começaram a pregar o nome dele, eu comecei a aparecer, para matar os cristãos, para destruir os cristãos. Se Cristo Jesus chamou 12, lá no início, em oração e tudo mais, e um traiu, eu estou entrando na história. Eu também sou apóstolo. Eu também sou chamado, justamente para fazer uma defesa. E ele usa justamente os apóstolos para ir então falar que o último que viu Jesus foi ele. Os apóstolos viram, mas eu também vi. Os apóstolos têm importância na mensagem dele, mas eu também tenho. E o apóstolo Paulo sabia da luta que era de convencer as pessoas de que ele também era apóstolo. E aí então no colégio apostólico foi escolhido Matias. Qual era a condição de escolher Matias? Alguém que tenha andado com Jesus e visto o que ele fez. E aí então pegaram Matias. Matias entra no colégio apostólico. E Paulo diz, eu sou um apóstolo fora do tempo. Mas uma coisa é certa, eu vi Jesus. E ele me ensinou. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais teve essa experiência. Existe uma diferença, irmãos, porque talvez possa explicar um pouco, entre ter uma visão sobre Jesus e ter visto Jesus. Dentro da teologia ortodoxa, não é aceitável ver Jesus mais. Não é aceitável. Dentro da teologia ortodoxa, existe um grupo que aceita que visão sobre Jesus possa acontecer. E um outro grupo diz que visão sobre Jesus nunca mais aconteceu, porque ela aconteceu somente no período apostólico. Eu estou fazendo uma distinção entre um e outro. Então, alguém vai defender dentro do conceito teológico que hoje Jesus não aparece em lugar nenhum mais, pois ele não necessita mais convencer ninguém de quem ele é. Um grupo diz que é possível ter uma visão. Então a visão funciona assim, todos nós sabemos. Eu estou olhando para esse microfone aqui, eu estou vendo. Mas quando a gente vai estudar, a gente sabe que quem produz a imagem está aqui dentro, não é o meu olho. Meu olho capta a imagem, mas quem vê é o meu cérebro. Então a visão é assim, a visão você vê, ninguém mais vê, ela é sua. João na ilha de Patmos, João não estava na cela e todo mundo vendo Jesus conversar com ele, não. João tem uma visão. João vê Cristo onde? Na mente. Na mente. Visão é isso. Então ele podia estar de olho fechado, mas a mente dele está funcionando. Chama-se uma visão. Enquanto que para Paulo, ele foi uma aparição. E pela narrativa, Cristo Jesus apareceu, não foi somente essa vez. Por quê, irmão? Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor.
Porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Então a ideia é de que Cristo Jesus, assim como apareceu aos outros discípulos e andou com eles, viveu com eles, andou com eles, e Matias, para ser escolhido, tinha que ter visto Jesus, e tinha que ter visto Jesus operar. Paulo também tinha que convencer as pessoas. E como é que ele convence? Eu vi. Se você der uma olhadinha na aparição de Cristo Jesus para Paulo, no caminho de Damasco, você vai ver que uma luz e uma voz foi ouvida por todos, não foi só por Paulo. Então a aparição é diferente de visão. Eu não estou aqui defendendo, irmão, sobre dons, se eles cessaram ou não. Isso é outro ponto, a gente pode discutir em outro momento. Só estou fazendo uma distinção, e que a ortodoxia vai eliminar a possibilidade, vai manter a possibilidade da visão, mas depois existem discussão sobre isso, mas vai eliminar a possibilidade de Jesus aparecer. Por quê, irmãos? Porque Jesus precisava fazer algo que a gente quase que não vai considerar. Na ressurreição dele, ele apareceu durante 40 dias, e ele foi visto, sendo visto, para convencer as pessoas da missão dele. Depois disso, irmãos, acabou. Quem é que passou até essa missão? O Espírito Santo. Ele vem e nos capacita. Mas agora, quem é que aponta Jesus? A gente tem medo de falar, mas é a igreja. Acabou. Jesus, ele dava testemunho dele mesmo. Olhem para mim, escuta o que eu estou dizendo. Eu sou testemunho do Pai. Se vocês quiserem acreditar no Pai, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. O dia que ele morre, ele diz: eu vou mandar o Espírito Santo para que vocês continuem a crer. Vocês não vão ficar órfãos, não. Só que as pessoas não veem o Espírito Santo. Mas vem quem? As pessoas que creem em Jesus. Então agora nós somos o que? Testemunhas fiéis. Nós somos, irmãos, verdadeiramente testemunhas de Jeová. E a oração de pedir Jesus para aparecer, ela é inaceitável no sentido da ascensão, do primeiro ressurreição e ascensão. Então por que Jesus foi embora, se ele precisa aparecer de novo? Por que ele não continuou aqui? Era muito mais fácil, gente. Jesus anda entre nós e diz: olha aqui, aí tu novo. Era muito mais fácil para crer. Então presta atenção, irmão. Mesmo que Jesus estivesse andando e caminhando nos nossos dias, ressuscitado, com a mão furada, com a coroa de espinho, com o corpo dilacerado, as pessoas ainda não acreditariam. Por quê? Porque eles não acreditam na mensagem dele e não no que veio sobre ele. Olha a multidão, irmãos, que viu o milagre de Jesus e ainda não creram. Olha a quantidade de pessoas que pediu a crucificação de Jesus. Então não ache que ver a Deus vai te fazer crer nele, porque mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Está resolvido esse mistério. Não tenta trazer Jesus de volta, ele não virá. Acabou o tempo. Jesus, ele age por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, irmãos, temos que celebrar a ressurreição, porque faz parte do plano de Deus. Cristo Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e aí o credo diz que ele está hoje assentado à direita de Deus Pai, e ele só vai aparecer de novo quando, irmãos? O dia em que ele voltar. Enquanto ele não voltar, o Espírito capacitará a igreja. Veja que eu não tenho condição de apresentar nem o Espírito às pessoas. A única coisa que eu tenho é o quê? Uma mensagem, uma palavra. E aí, irmão, se eu não creio na ressurreição, eu descredibilizo o Evangelho. Por isso, Paulo, agora ele é o pregador, e ele foi credenciado. E a partir daí, irmãos, o que nós fazemos? Toda a nossa fé cristã é apostólica. Nós acreditamos naquilo que os apóstolos viram,
e proclamaram. Então nós acreditamos no que Paulo prega. Nós acreditamos no que esse homem chamado fora do tempo prega para nós. E aí nós temos agora os escritos inspirados por Deus deste homem, para que a gente possa crer. Se Jesus aparecesse ia ser muito mais fácil. Não seria, irmãos. Olha o povo no deserto. Não, é obra interna, divina. Só vai crer se Deus operar. Então não é pelo que vemos. Não é, nós não somos guiados pelo que vemos. Mas a narrativa aqui, o apóstolo Paulo está provando que ele viu. Se você viu, então nos é suficiente. Eu acho que João esclarece isso para nós. Escuta só o que João escreveu sobre ver. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam por respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O pastor queria tanto ver Jesus. Vai ler a Bíblia. É a melhor expressão de ver Deus. É a melhor expressão de ver Jesus. Não tem outra. Mas aí ele apareceu em visão. Aí é outra discussão, tá bom? É outra discussão. É um outro tema, né? Num outro dia. Aí ele pode conversar sobre isso. Ok? Vamos lá. Vamos encerrar aqui, senão a gente não termina aqui o texto todo. Nós estamos no verso de número, se eu não me engano, 8. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, né? Então nós vemos aqui um homem que reconhece o seu chamado fora do tempo, apresenta um discurso humilde, dizendo que se sente o menor de todos, mas a gente não sabe se aqui há arrogância do apóstolo Paulo ou sinceridade. Ele diz, mas eu trabalhei mais do que todos os outros. Tente imaginar, né? Nós estamos aqui, Paulo está dizendo, trabalhei mais que Bartolomeu, trabalhei mais do que Levi, trabalhei mais do que Pedro, trabalhei mais do que João. Tente imaginar como é difícil ouvir esse discurso, mas aí ele corrige, ou ele faz de propósito. Aí ele diz assim, ainda que eu tenha trabalhado mais, não foi por minha força, foi pela graça. Paulo está sendo um apologeta. Por quê? Porque as pessoas desprezavam a mensagem que ele estava trazendo, porque ele não foi apóstolo. Mas agora, irmãos, vamos ver numa esfera racional, geográfica, onde o Evangelho chegou por meio da pregação do apóstolo Paulo. Aí a gente reconhece. Então ele não foi arrogante, ele foi narrativo, com toda ênfase dizendo, eu trabalhei. Vamos entender que, sendo ele inspirado por Deus, Deus concorda com o que ele escreve. Mas olha como ele escreve. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Verso 11, portanto, seja eu, agora ele mostra agora a unidade, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aí ele está dizendo, não sou melhor do que ninguém,
mas o que é importante? A mensagem que vocês receberam. E agora ele encerra o seu discurso nessa porção dizendo: ora, mortos ressuscitam? Esse é o problema que vocês estão. Então vamos lá. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então ele estava tendo um problema. Parece que era um grupo pequeno que não acreditava na ressurreição dos mortos. Nada diferente, irmãos, do que acontecia nos dias de Jesus. O grupo não acreditava. E agora então ele vai dizer assim: então se você não acredita, você está tendo um problema. A sua fé é complicada. Então é o seguinte: você não é cristão, abandona a fé. Pode, se você não, mas se você não quer abandonar a fé, passa a crer. E ele é duro quanto a isso. Ele diz assim: quais são os prejuízos de não crer na ressurreição? Aí ele vai responder, verso 13: e se não há ressurreição de mortos, então o que? Cristo não ressuscitou. Um problema, irmãos, narrativo, histórico, teológico. Nós acreditamos que Cristo ressuscitou. Ele mostrou que Cristo ressuscitou. Mas se vocês ainda insistem, então acabou o cristianismo, acabou essa história. Nós estamos declarando que Cristo não ressuscitou, ele está morto. Se Jesus está morto, ele não conseguiu nada para nós. Um morto não consegue nada. Então acabou a nossa fé, acabou, destruiu tudo. Então você tem um problema num fato que afeta a teologia. Verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele diz: então eu estou pregando besteira. E quando ele fala aqui, não é a pregação do povo, é a dele e a dos outros apóstolos. Ele diz: que mensagem é essa? Ela é mentirosa, ela é falsa. E a nossa fé é construída em algo falso. Então, irmão, presta atenção, vocês vão acabar com o cristianismo. Vocês vão acabar com a mensagem do evangelho quando ficar com essa conversinha aí entre vocês e acreditando em pessoas mal intencionadas. A má conversação corrompe os bons costumes. Já ouviu essa frase? E é justamente isso que está aqui. Ele diz: essa conversinha de que Jesus não ressuscitou vai acabar com a fé de vocês. Vocês vão ficar com nada. A pregação nossa está sendo destruída. Nós não podemos acreditar que Jesus ressuscitou. E a nossa fé é falsa, ela é fingida, ela não sustenta. E eu preguei isso o tempo todo. Vocês acham que eu estou mentindo? Mais uma, verso 15: se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele diz: estão criando um problema grave aí, nós estamos pecando, e pecando contra Deus, não é contra vocês mais. Nós estamos dizendo que Deus ressuscitou, e se Deus não ressuscitou, é mentira. E se é mentira, Deus está contra nós, porque nós estamos chamando Deus de mentiroso. Nós estamos colocando na boca de Deus, nós estamos colocando na conta de Deus algo que Ele não fez. Então é grave isso. Haverá uma resposta. Deus cobrará. Nós somos falsas testemunhas. Ele continua, mais um: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O pastor, ele falou de novo, é esse o problema. Ele, se morto não ressuscita, ele está dizendo, nenhuma pessoa ressuscita. Não. E Jesus? Não, Jesus pode ressuscitar. Olha o outro lado, tá, irmão? Olha o mais perigoso ainda. Não, eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu já ouvi isso, irmão, no meio da igreja. Pastor, eu acredito que Jesus ressuscitou. Qual é a ideia da pessoa? Ele diz: eu falar contra Deus, blasfemar contra Deus? Não, então eu acredito que Jesus ressuscitou. E você acredita que uma pessoa pode ressuscitar? Não. Então você quer dizer que se alguém morrer aqui, essa pessoa nunca? Não. Eu falei: mas e agora? Qual é o seu problema? Ele disse: não, eu acredito que pessoas não ressuscitam, mas eu acredito que Jesus ressuscita. Então você tem um problema com a humanidade de Jesus, porque o ser divino dele não precisa ressuscitar. Quem precisa ressuscitar é o ser humano. Ou seja, se em Adão o pecado entrou, se em Cristo Jesus o pecado esvaziou, e o modo que aconteceu
aconteceu essa cruz e ressurreição, ou seja, não adiantou nada. Você acredita que Jesus ressuscita, mas não acredita que homens. Então, agora a gente precisa fazer aqui um apanhado. Jesus Cristo é 100% homem. Jesus Cristo morreu na cruz, para que ele pudesse morrer na cruz, ele tinha que ter a humanidade. Morrendo ele na cruz, ele ressuscita. Aí eles dão, isso eu acredito. E o outro ser humano? Não, o ser humano não. Então você tem um problema lá no futuro agora também, né? Esse qual? Se você não acredita que ninguém ressuscita hoje, ninguém a ressuscitou no passado, e que ser humano nenhum ressuscita, no dia que Jesus voltar, o que vai acontecer? Não tem ressurreição, você tem um problema de novo. Olha a gravidade de negar que pessoas ressuscitam. Não é negar que Jesus ressuscita não, tá, irmão? É que pessoas ressuscitam. Ele diz, se pessoas não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então, negar que Jesus ressuscitou é uma coisa, negar que mortos não ressuscitam é outra história. Mas está tudo dentro de um pacote só. Ou seja, a teologia nos ensina, tanto judaico quanto cristão, que pessoas ressuscitam. Esse é um sinal do poder. Quando os saduceus foram confrontados com Cristo, por Cristo Jesus disse, errais, não crendo nas Escrituras e nem no poder de Deus. Qual era o problema deles? Eles não acreditavam que pessoas ressuscitam. Ele disse, então vocês estão errados. Vocês estão errados porque vocês não acreditam no poder de Deus. Vocês estão errados porque vocês não conhecem nem a literatura que é inspirada e divina para vocês. Olha o erro de vocês. E aí ele está confrontando de novo isso. Então no último dia, o que adianta então? Aí ele vai completar, verso 18. E ainda mais, 17, né? Está aqui, isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, a ressurreição era sempre amiga e companheira da crucificação. Nunca pode se contar a história da ressurreição sem contar a história da crucificação. Nunca pode se contar a história da crucificação sem contar a história da ressurreição. Não pode. Não há possibilidade. E a gente precisa manter essas duas. E eles estavam pregando o quê? Que porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, aí então nós somos perdoados. Mas ele não está falando da crucificação, pastor, ele está falando da ressurreição. Esses são dois eventos juntos. Você só ressuscita quem está morto, gente. É isso. Então alguém morreu pelos nossos pecados. E quem que ressuscitou foi Deus. Então se você não crê na ressurreição, você também não crê que Jesus morreu. E que o efeito da morte dele não trouxe benefício, não trouxe perdão, ou seja, você não está perdoado, os seus pecados estão agarrados em você, então você tem um problema grave agora. Como é que você vai resolver o problema dos seus pecados? Se Cristo Jesus não morreu e nem ressuscitou. E por fim, ele vai no verso 18 e diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aí ele complica mais ainda, ele diz, agora é o seguinte, todo mundo que morreu antes, onde é que eles estão? Eles morreram acreditando nessa mensagem. Isso quer dizer o quê? Estão no inferno. Por quê? Porque a mensagem é que liberta eles. A mensagem é que salva. A mensagem sobre o Cristo que morreu na cruz. Mas se eles receberam informação errada, eles acreditaram na ressurreição. Não, eles acreditaram na ressurreição. Eles acreditaram no perdão do pecado pela cruz. Só que isso é mentira isso. Então, minha filha, ó, sabe de uma coisa? Está todo mundo onde? No inferno. Está todo mundo no inferno. Então essa preocupação sua, tanto que eles batizavam, né, pelos mortos, batizavam pessoas pelos mortos. Então, eu me batizava em nome do fulano e tal, pela fé do outro. Os coríntios tinham um comportamento inadequado. Eles então é inútil vocês se batizarem pelos mortos, porque os mortos acreditaram errado. Não adianta mais, eles não têm a mensagem. Todo mundo está indo para o inferno.
não crer na ressurreição. Olha a complicação. E ele encerra, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. É simples. Se eu me privo de acreditar em qualquer coisa, de viver a vida do jeito que eu quero, porque eu acredito que Cristo Jesus é o varão aprovado por Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, e que Ele quer que eu tenha um comportamento, e que a ressurreição, o poder da ressurreição é aplicado em mim. Ele diz: tudo que você deixou de fazer, bobeiras. Você podia ter ido para as baladas, podia ter continuado a beber, continuado a fazer fé, acreditar em qualquer outro Deus, viver do jeito que você quer, criar família do jeito que você quer. Você perdeu tempo indo à igreja, cantando hino, fazendo tudo isso. É melhor você ter vivido a vida da terra. Você perdeu. Ele diz: se você não acredita nisso, todos os seus atos de devoção a Deus é zero. Por isso, irmãos, a singularidade da fé em Cristo Jesus é algo extremamente sério, pois se um item da fé está sendo retirado, ele chega a dizer isso, ele diz: vai vir na sua vida. Você está esperando? Tem esperança não, pai, não existe esse negócio de Jesus voltar e levar a gente para morar com o Pai. Acabou, esquece isso, vai viver a sua vida, vai viver, ao risco, irmãos, de negarmos a fé na ressurreição. E eu encerro aqui o último, que é o tema da mensagem, né? A primícia dos que dormem. Eu vou ler só para vocês ouvirem a grandeza da ressurreição de Cristo, do verso 20 até o 28, e aqui eu encerro a mensagem. À noite eu vou falar um pouquinho sobre esse texto, tá? Por isso que eu estou encerrando aqui. Então à noite vai ser a ascensão, né? Ou seja, é a certeza de que nós vencemos, o poder, a vitória certa, por causa da ascensão de Jesus. Diz assim: mas de fato, aí ele afirmou de novo, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora ele não está tratando mais de possibilidades, tá, irmão? Ele está dizendo: ó, eu não vou perder tempo lá com vocês, eu vou falar aqui, ó, é assim que a gente crê e o porquê a gente crê. Vamos lá. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio para um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, o motivo de Cristo Jesus ter ressuscitado está aqui. A ressurreição dele resolveu o problema do pecado, a ressurreição dele fez ele assentar ao lado de Deus Pai, a ressurreição dele fez com que todos os inimigos pudessem ser destruídos. Então, quando Jesus é ressuscitado e assenta no trono, ele toma poder e autoridade para destruir os inimigos, e o último inimigo é a morte. Mas no fim, quando Cristo pisar todos os inimigos e colocar debaixo dos pés dele todos os inimigos, ele se sujeitará ao Pai, para que Deus Pai seja glorificado. Lembra? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos lembrar que Cristo Jesus verdadeiramente ressuscitou e que a nossa fé é vã. E que crer na ressurreição traz alegria e esperança ao nosso coração. Vamos orar? Convido os irmãos que estão aqui para ficarmos de pé. Deus amado, muito obrigado pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, por essa maravilhosa vitória. Que nós vivamos juntos nessa esperança, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom dia.